Durante quase toda a sua existência, o homem tratou as fontes de água como sagradas e merecedoras de reverência e respeito. Mas a modernidade trouxe os encanamentos, as embalagens de plástico. Hoje, abrimos a torneira de casa e compramos a água em supermercados, muitas vezes sem lembrar que ela é um elemento essencial para a vida. No documentário de hoje, vamos conhecer aquele que é considerado o rio mais sagrado do mundo, o Ganges, e ver que até ele está enfrentando os efeitos das mudanças climáticas e da poluição. Bom filme! O Ganges é o rio mais venerado da Terra. Em seus 2.500 quilômetros de jornada da nascente ao mar, ele passa através do coração espiritual e físico da Índia. Dizem que se banhar nessas águas purifica a alma. Morrer na margem do rio é ganhar uma entrada para o céu. A influência espiritual do Ganges é compatível com seu poder físico. O rio e seus afluentes sustentam 500 milhão de pessoas. Mas hoje, uma crise avança e ameaça transformar esse rio da vida em rio da morte. Com o crescimento contínuo da população indiana, a poluição criada por essas pessoas está maculando as águas que elas idolatram. A cada ano, mais de 1 milhão de crianças são envenenadas por esse rio. Hoje, o Ganges, apesar de sagrado, não é nada puro. Os rios e a vida. Ganges. Distribuição Sinapse. Versão brasileira, Som de Vera Cruz Estúdios. Nenhum rio da Terra tem tanta influência sobre seu povo quanto o Ganges. Para milhões de indianos, o rio é uma fonte de vida por ser sua única fonte de água doce. Para os hindus, o Ganges também é a forma terrena da deusa Ganga. Dizem que suas águas são tão poderosas que apenas uma gota pode limpar os pecados do corpo. Durante milhares de anos, esse rio foi o pilar da crença e da cultura indianas. Para o povo, ele é a mãe que garante a salvação eterna. Mas nos últimos tempos, a quantidade e a qualidade de suas águas estão ameaçadas. Enquanto as geleiras do Himalaia, que suprem o rio, recuam, a quantidade de poluição nas águas cresce dia após dia. Dentro de uma geração, o Ganges pode não ser só poluído para o uso. Ele pode deixar de existir. Hoje, o povo da Índia encara o maior desafio na história do Ganges. Como purificar um rio que para eles é a materialização da pureza? Na cultura hindu, acredita-se que a água tem poderes extraordinários. Milhões de indianos seguem um ritual diário de jogar uma mão cheia por cima de suas cabeças para remover impurezas que se acumulam no correr do dia. Quando a água se move num rio, ela é ainda mais preciosa, já que carrega qualquer poluição para longe em seu fluxo. Todos os maiores rios indianos são considerados sagrados. Mas o rio Ganges é o mais sagrado de todos. Desde sua nascente no Himalaia até seu delta em Bangladesh, o Ganges cria uma bacia que sustenta 1/10 da população do mundo. Mas, de acordo com as antigas escrituras hindus, o rio Ganges originalmente fluía nos céus. Há muito tempo, ele concordou em cair na terra para ajudar a espécie humana limpando e ressuscitando as cinzas dos mortos. Para salvar o mundo do impacto da queda do rio, o deus hindu, Lord Shiva, recebeu o rio em seu cabelo. Hoje, toda uma cultura de adoração se espalhou pelo local onde se acredita que esse evento místico aconteceu.
Situada aos pés do Himalaia, Gangotri é a primeira cidade pela qual o Ganges passa em seu curso da montanha para o mar. Ela também marca o lugar onde acredita-se que o rio Ganges caiu do céu para a terra. No inverno, Gangotri fica gelada e desolada. Mas assim que o gelo derrete e as estradas se abrem, o lugar ganha vida, com milhares de peregrinos. Visitar o Ganges em Gangotri é uma das peregrinações mais importantes que um hindu pode fazer. A uma altitude de mais de 3.000 metros, alcançar Gangotri não é tarefa fácil. A maioria dos peregrinos chega de ônibus, encarando uma viagem de dias em transportes lotados ao longo de estradas perigosas nas montanhas. Quando eles põem os pés em terra firme, querem primeiro alcançar o rio que chamam de Mãe Ganga. Uma vez na beira da água, eles cumprem a peregrinação se banhando no rio gelado. Como a deusa Ganga veio para limpar as cinzas da espécie humana, esses peregrinos acreditam que o rio vai remover seus pecados. Aqui, onde o rio corre rápido e puro, seus poderes de limpeza são considerados particularmente fortes. Para agradecer ao rio pela purificação, os peregrinos podem rezar no templo construído sobre a exata rocha na qual o Lord Shiva sentou para receber o Ganges em seus cabelos. Alguns peregrinos contratam sacerdotes para realizarem cerimônias privadas de devoção. Pagando umas poucas rúpias, eles fazem oferendas à Mãe Ganga em nome dos peregrinos. O esforço para alcançar Gangotri mostra que só peregrinos devotos estão preparados para suportar a longa viagem de ônibus para chegar aqui. Mas os mais devotos de todos não viajam de ônibus. Eles preferem andar cada passo do caminho. Eu vim de Benares. É bem longe. Fica a 1.000 quilômetros daqui. Eu andei todo o caminho. Levei 3 meses. Não tinha nenhum dinheiro. Vim pedindo comida e bebida e consegui chegar aqui. Veja que Nath é um sadhu, o que significa bom homem. Ele é um dos aproximadamente 4 milhões de sadhus na Índia que viraram as costas para o mundo real e dedicaram suas vidas à contemplação de Deus. Para esses homens, a peregrinação é um meio de vida, e suportar a dureza de andar até Gangotri é sinal de sua devoção. Vivendo de caridade e de doações, alguns sadhus vestem roupas laranjas para simbolizar sua rejeição pelas coisas materiais. Alguns, como Noni, se cobrem de cinzas como sinal de austeridade. Para os sadhus, vir a Gangotri é uma parte essencial de sua longa jornada na vida de adoração às deidades. Entre elas, a deusa Ganga é uma das mais poderosas. Toda manhã eu acordo, tomo banho, faço meus rituais e passo as cinzas. Eu rezo para a Mãe Ganga e para o povo. Depois de comer e beber, e da reza noturna, tenho que dormir. Na manhã seguinte, eu acordo às 4 da manhã e tomo banho de novo. É assim que se vive em Gangotri. Para os peregrinos mais devotos, Gangotri não é o fim da jornada. Muitos continuam andando 17 quilômetros depois, através da geleira de Gangotri, para a caverna de gelo de Gamuk. Chamada literalmente de Boca de Vaca, essa caverna de gelo tem a fonte glacial que supre o Ganges. Como fonte espiritual do rio, os hindus acreditam que os poderes de limpeza da água são sublimes. Mas a localização exata dessa fonte mudou com o tempo, quando os campos gelados que alimentam o rio recuaram. Um homem que viu essa alarmante transformação em andamento foi Swami Sundarand.
Ele agora vive em Gangotri, mas visitou a cidade pela primeira vez como jovem peregrino. Eu vim a Gangotri pela primeira vez em 1948. Gangotri fica a 10.300 pés. As flores que havia aqui na época, os cervos, os ursos marrons e brancos, todos desapareceram. Naquele tempo só havia 4 casas. Agora uma cidade inteira foi criada. A casa que Swami Sundarand construiu é uma declaração de sua paixão pela fotografia. Quando viajou de Gangotri a Gamukh, levou sua câmera com ele. Da direita para a esquerda, esse é um panorama de 8 fotografias. Atrás do pico do Shivling está a geleira de Meru, que encontra a geleira de Gangotri aqui. Agora, a geleira de Gangotri em Gamukh reduziu em 3 quilômetros. Sua espessura foi reduzida em 1 quilômetro. As fotografias de Swami documentam as mudanças perturbadoras que acontecem nos campos gelados do Himalaia. A cada ano, a geleira de Gangotri encolhe em 25 metros. Isso explicaria a aparente confusão nas contas religiosas sobre onde o Ganges começa. Porque apesar da fonte glacial que alimenta o rio se iniciar hoje em Gamukh, 4.000 anos atrás, quando as escrituras hindus foram criadas, a geleira se estendia até Gangotri, dando origem à lenda de que foi aqui que o Ganges caiu na terra. A geleira reduz por 2 motivos. Está claro que o aquecimento global influencia, mas os próprios peregrinos também são responsáveis. Para suprir a indústria do turismo religioso, milhares de árvores foram cortadas para combustível e construção, causando a erosão e o enfraquecimento das paredes glaciais. Devido ao clima quente, ao desmatamento, aos incêndios e ao desenvolvimento moderno, a vida selvagem tem sido morta e a geleira de Gangotri recua cada vez mais. Nos próximos 50 anos, a geleira eterna vai desaparecer. A Índia e todo mundo vai definhar por uma única gota de água do Ganges. Especialistas avisam que nessa velocidade a geleira vai desaparecer até 2035 e a fonte espiritual do Ganges vai secar completamente. Os efeitos de tal acontecimento seriam catastróficos para todos aqueles que dependem dessas águas para sustentar seu corpo e sua alma. O rio Ganges fica na Índia, um país onde os rios são considerados manifestações dos deuses. Por isso, eles são tão sagrados. Segundo a mitologia local, a própria possibilidade da vida no planeta é fruto da libertação das águas celestiais feita por Indra, deus da chuva. Para os indianos, nenhum rio é tão importante quanto o Ganges. Ele é um dos maiores da Ásia, com cerca de 3.000 km² de extensão. Sua nascente fica no Himalaia e suas águas são fruto das geleiras dessas enormes montanhas. Sua bacia hidrográfica cobre cerca de 2.165 km². O Ganges recebe 11 efluentes até se encontrar com o rio Brahmaputra e desaguar na Baía de Bengala, formando o grande delta do Oceano Índico. O rio Ganges ocupa um lugar central nos rituais da religião hindu. Representa o que há de mais puro e sagrado para a sociedade da Índia. Parte desse poder tem uma explicação natural. Você sabe como a natureza ajuda o Ganges a ser um dos rios mais férteis do mundo? De Gangotri, o Ganges mergulha pelas montanhas acidentadas no norte da Índia, levando vida à terra. Nessas regiões pobres e remotas, o rio é a única fonte de água doce. Num país que sofre de grande carência de água, esse é o maior presente que o Ganges pode oferecer.
Mais adiante em seu curso, o rio sustenta muito mais gente, com suas águas desviadas e bombeadas para as cidades sedentas. Hoje, o Ganges e seus afluentes sustentam metade da população da Índia. Além de aplacar a sede das pessoas, o rio sustenta seu gado e fertiliza suas terras. O motivo disso é porque o Ganges carrega mais sedimentos que qualquer outro rio no mundo. O sedimento rico em minerais erodidos das rochas do Himalaia é levado pelo fluxo e depositado nos vales do rio, criando solos ricos para a agricultura. Não é surpresa que os presentes que o rio traz são vistos como bênçãos da deusa. A uns 225 quilômetros rio abaixo de Gangotri está a cidade de Haridwar. Haridwar é reverenciada como o lugar em que o Ganges deixa as montanhas e entra nas planícies, se tornando a força que fertiliza a terra. A cada ano, 18 milhões de pessoas visitam a cidade para comemorar essa junção crucial na história do rio. As íngremes inclinações do rio são amenizadas com degraus especialmente construídos, conhecidos como ghats, para permitir o fácil acesso aos banhistas. Mas quem entra nessas águas corre um grande risco. Aqui, onde o Ganges muda de torrente da montanha para rio poderoso, a correnteza é especialmente forte. A cada ano, várias pessoas são levadas pelas águas furiosas. E é exatamente por causa das águas ligeiras que os adoradores se aglomeram para se banhar aqui. A corrente rápida é prova de que o rio chega fresco e puro das montanhas. E mais, Haridwar é uma das primeiras grandes cidades desde o nascimento do Ganges facilmente alcançada por uma estrada, tornando-a um dos locais mais populares de peregrinação da Índia. Já que é obrigação religiosa de todo hindu fazer ao menos uma visita ao Ganges em toda a sua vida, vir a Haridwar é uma chance da família toda cumprir seu dever. A cidade é preparada para receber essa massa de turismo religioso. Embaixo de seus abrigos de madeira, sacerdotes hindus oferecem uma variedade de serviços, desde o arranjo de acomodações a realizações de cerimônias religiosas. Particularmente importante para as famílias hindus é o Mundan, uma cerimônia em que se raspa a cabeça no primeiro ou terceiro ano de vida. O cabelo presente no nascimento representa restos indesejáveis de vidas passadas. Para assegurar que a criança não traga características ruins do passado para o presente, a cabeça é raspada e o cabelo jogado no Ganges para ser purificado. As famílias fazem coisas extraordinárias para assegurar que a cerimônia do Mundan de seus filhos aconteça no Ganges. Antes de deixar Haridwar, até os turistas mais devotos gostam de comprar uma lembrança de sua visita. Entre os presentes mais populares estão frascos fechados de água do rio, conhecida como Gangajal. O rótulo diz que, pingando algumas gotas de Gangajal em seu banho, você alivia todos os tipos de doenças e livra o corpo de todos os pecados. A maioria dos moradores escolhe comprar uma garrafa plástica que eles mesmos enchem. O que parece um presente barato, na verdade, é o souvenir mais precioso que qualquer visitante pode levar para casa, porque os hindus acreditam que o Gangajal tem poderes sobrenaturais. Dizem que não importa quanto tempo seja guardada, a água do Ganges não deteriora, fica fresca, mesmo quando exposta ao ar. Também dizem que mosquitos não põem ovos na Gangajal. Os peregrinos acreditam que o rio possui esses poderes porque é a forma terrena da deusa Ganga. Mas alguns buscam uma explicação mais científica.
Rio abaixo dos principais Ghats, Dr. Dua lidera uma equipe de cientistas do Centro de Pesquisas da Malária que retira amostras da água do Ganges para análise. Estudando a composição exata dessas amostras, a equipe do Dr. Dua revelou que a Gangajal tem mesmo qualidades únicas. É verdade que a Gangajal tem um nível mais elevado de oxigênio dissolvido comparado à água de outras áreas. Isso é primeiramente devido ao fluxo rápido do rio e, em segundo, à turbulência da água. Ela é muito turbulenta e achamos que é por isso que ela tem altos níveis de oxigênio dissolvido. Os cientistas acreditam que os altos níveis de oxigênio na Gangajal dificultam a reprodução de bactérias. Isso explicaria por que as águas ficam frescas por tanto tempo. Mas hoje, projetos de desvio e barragens da água alteram o fluxo da corrente do rio e ameaçam as qualidades autolimpantes da água. Sabemos que quando represas são construídas, o fluxo da água diminui, então aumenta o potencial de reprodução de mosquitos. Onde a água fica estagnada, a reprodução vai automaticamente aumentar. Por causa disso, estamos fazendo estudos na região de Haridwar. Mergulhamos larvas de mosquito na água para ver se eles se reproduzem nela ou não. Checamos isso em nossos laboratórios. Agora acreditamos que a reprodução de mosquitos ocorre sim na Gangajal. A pesquisa do Dr. Dua não só acaba com o mito de que mosquitos não podem se reproduzir na Gangajal, mas também é a primeira pista de uma terrível crise que ameaça esse rio hoje. Continuando em seu curso pela Terra, há uma contradição crescente entre a visão religiosa da pureza do rio e o estado físico real de suas águas. Quando a noite cai em Haridwar, peregrinos se unem para uma cerimônia de orações chamada de Ganga Aarti, significando adoração ao rio. Essa é uma poderosa celebração das qualidades vitais que o Ganges leva daqui em diante para fertilizar a terra. Mas a beleza do ritual está numa terrível ironia. Enquanto Haridwar é onde o Ganges amadurece num rio poderoso, ela também marca o lugar em que esse rio começa uma batalha amarga para sobreviver à poluição e aos excessos do mundo moderno. Deixando o Himalaia e Haridwar para trás, o Ganges entra numa paisagem diferente. Essas regiões planas, conhecidas como as planícies indogangéticas, são as mais produtivas e mais densamente povoadas da Ásia. A terra deve sua fertilidade ao Ganges, já que o sedimento carregado no fluxo do rio cria um solo rico onde as colheitas florescem. Produzindo quase metade de todo o trigo e arroz do país, essas planícies inundadas são o pão da Índia. Não é novidade que o Ganges é reverenciado como o rio da criação e da abundância. É a fertilidade natural do rio que sustenta as taxas de nascimento excepcionalmente altas da região e que devem alçar a população da Índia a 1,5 bilhão de pessoas até 2030. Até lá, a Índia vai ter ultrapassado a China como o país mais populoso do mundo. Mas o crescimento da população que o Ganges ajudou a criar agora ameaça sua própria existência. Porque o desenvolvimento urbano está envenenando o rio e as pessoas que dependem dele. Localizado no meio das planícies gangéticas, Kanpur é a primeira megacidade no Ganges. Ela é lar de mais de 4 milhões de pessoas e de uma indústria de couro em expansão.
As ricas fazendas por toda Kanpur têm a mais alta concentração de gado da Índia, tornando esse lugar perfeito para a produção de couro. Os 350 curtumes de Kanpur são especializados em processar a pele animal em couro pesado numa indústria que gira 375 milhões de dólares por ano. Mas o planejamento ruim mostra que não há um sistema eficaz para lidar com as enormes quantidades de lixo industrial produzido. Para aqueles que trabalham e vivem aqui, os gases sulfurosos derramados pelas fábricas são sérios riscos à saúde. As taxas de doenças respiratórias nessa cidade são extraordinariamente altas. Para o Rio, os efeitos são tão fatais quanto. A maioria dos subprodutos das indústrias de couro acabam no Ganges. Apesar de ser importante que os curtumes tenham suas próprias áreas de tratamento de efluentes, pelo menos metade não tem. Todo tipo de resto, de carcaças de animais e efluentes tóxicos carregados de químicas cancerígenas são jogados através de 4 grandes escoadouros diretamente no rio. Madhapur é uma aldeia de pesca a poucos quilômetros rio abaixo das indústrias de couro de Kanpur. Os moradores aqui dependem diretamente do rio para a subsistência. A pesca dava uma boa vida a essa comunidade, como se lembra Kishan Pal Kashyap. Nós víamos os mais velhos pegarem peixes aqui e carregarem sua pesca em carroças de búfalos. Eram peixes grandes, pesando 20 quilos. As pessoas às vezes nem conseguiam carregar. Aí, depois que foi crescendo, a quantidade de peixe foi gradualmente diminuindo. Alguns peixes nem vêm mais para cá por causa da água ruim que vem de Kanpur. Às vezes, peixes mortos se acumulam na margem do rio e o Ganges fede. Para a maioria dos peixes, a poluição aqui é fatal. Entre as poucas espécies fortes o suficiente para sobreviver está o peixe rohu. Mas quando pego, sua carne é tão carregada de toxinas que praticamente não é comestível. Às vezes pensamos, bem, não temos mais nada para comer, então vamos cozinhar isso. Mas às vezes ele está tão ruim que deixa as crianças doentes. O povo de Madhapur sabe muito bem como a poluição envenena o rio. Mas não pode escapar de seus efeitos mortais. Eles dependem dessas águas para sua sobrevivência. Quando saímos para pescar, só temos essa água para beber. Mas quando você levanta a mão, ela tem cheiro ruim e tem gordura animal boiando. Suas mãos ficam pegajosas com a água e é nojento. Deus sabe o que jogam nesse rio. Ele não serve para ser bebido. Quando você levanta a mão assim, pode ver a gordura animal boiando na água. Hoje, o rio está tão poluído que é impossível ganhar a vida com a pesca. Para sobreviver, pessoas como Kishan tentaram plantar. Mas até mesmo a terra é envenenada pela água do rio, usada para irrigar as plantações. Queremos usar a terra para plantar pepinos, melões, legumes. Mas quando você planta sementes nesse solo, elas não germinam. Mesmo se germinam, quando a planta fica maior, acaba morrendo. Estamos arruinados. A vida é um inferno. Para Kishan e sua família, o futuro parece cada vez mais negro com o desenvolvimento industrial contínuo de Kanpur. O crescimento comercial atrai dezenas de milhares de novos moradores à cidade a cada ano.
Mas essa migração em massa simplesmente piora os problemas. Porque a população de Kanpur produz seu próprio lixo, em torno de 360 milhões de litros de esgoto por dia. A falta de planejamento faz as áreas de tratamento da cidade terem dificuldades para funcionar e grandes quantidades de esgoto não tratado são liberados no Ganges. O rio se tornou uma ameaça mortal ao povo que depende dele. Em lugar algum, o problema é pior do que nos ghats sagrados, onde o povo local faz seus banhos rituais diários. Mesmo aqui, o Ganges é considerado sagrado e acredita-se que se lavar em suas águas pode livrar o corpo da poluição. Hoje em dia, é mais provável o contrário. No hospital da cidade, a verdadeira extensão do problema de poluição de Kanpur fica assustadoramente clara. Umas 300 pessoas por dia vêm aqui buscando tratamento para doenças respiratórias causadas pela poluição do ar. A quantidade de pessoas sofrendo de doenças causadas pela água, como cólera, diarreia e hepatite, é ainda maior. Mulheres e crianças são especialmente vulneráveis. A doutora Kiran Pandey é uma obstetra que vivencia pessoalmente os efeitos mortais da poluição na saúde das pessoas. Se a água está poluída e as pessoas a bebem, essa poluição entra em seus corpos. A infestação de vermes é pela água. A diarreia é só uma infecção pela água. A febre viral também se origina da água. Não só os organismos vivos são perigosos na água, as químicas também. Apesar do suprimento de água potável local ser tratado antes de alcançar as bombas, os testes mostram que essa água ainda tem altos níveis de cromo cancerígeno. A água não tratada usada para irrigar colheitas é extremamente contaminada, contendo 64 vezes mais arsênico e 120 vezes mais mercúrio que os níveis recomendáveis. Essa química pode não só causar câncer, ela destrói os nutrientes das comidas. Água ruim significa dieta ruim para essas mulheres. Quase metade de todas as pacientes aqui tem anemia. Por exemplo, o nível normal de hemoglobina é entre 11 e 13 miligramas. Na Índia e nessa área, temos problemas de nutrição. Então, geralmente, temos pacientes com níveis de hemoglobina de 1 a 3 miligramas. Por causa disso, o crescimento das crianças é afetado. Isso também pode levar ao parto prematuro, ao baixo peso dos bebês e, às vezes, até à morte. Não há dúvidas de que o rio poluído é culpado por muitas mortes e doenças sofridas pelo povo de Kanpur. Mas eles não podem protestar muito. A riqueza gerada pelos curtumes movimenta a economia local. Para muitos moradores, um Ganges sujo é um preço lamentável, mas necessário a se pagar. Mais abaixo no rio, há cidades para as quais a peregrinação é crucial para a economia local. Aqui, um Ganges envenenado apresenta um imenso problema. O Ganges tem uma grande importância religiosa e cultural para a Índia. De acordo com o hinduísmo, quem se lava no rio se livra de todos os pecados. Isso é indispensável para aqueles que desejam superar o ciclo de mortes e reencarnações. Todos os dias, mais de 1 milhão de pessoas se banham nessas águas sagradas. Mas o poder do Ganges vai além. Ele fertiliza as terras de boa parte da Índia. Isso acontece porque muitos sedimentos ricos em nutrientes e minerais são carregados pela força das águas e seu fluxo constante. Esses detritos alimentam as terras situadas nas margens de toda a extensão do rio. O Ganges tem importância cultural e espiritual para a Índia.
mais as suas águas estão poluídas e vêm provocando várias doenças, como hepatite, disenteria, febre tifoide, cólera e câncer. Afinal, os hindus acreditam que o Ganges é puro, não importa o nível de poluição de suas águas. Isso ainda é mais grave porque cerca de 400 milhões de pessoas vivem na bacia do rio. Infelizmente, a poluição hídrica é uma triste realidade em diversas partes do mundo, ameaçando diferentes biomas e condenando a população que sobrevive desses rios. Existem duas formas básicas de poluição. Aquela provocada por restos de matéria orgânica, chamada de eutrofização, e um envenenamento, provocado por substâncias químicas inorgânicas. Agora, na última parte do filme, vamos voltar ao Ganges e ver como são realizados os rituais sagrados de cremação, e entender a importância da cidade de Varanasi para a cultura hindu. A cidade de Allahabad fica numa das afluências mais sagradas do rio na Índia. É lá que o Ganges sagrado encontra o mundano Yamuna e o mítico Saraswati. A mitologia hindu diz que os deuses e demônios travaram uma guerra aqui pelo néctar da imortalidade, derramando um pouco na afluência do rio. Durante o festival de Kumbh Mela, os peregrinos se unem para venerar o local em que o néctar caiu, em um dos eventos mais importantes do calendário religioso. Durante esse festival de 45 dias, Allahabad se transforma quando 70 milhões de fiéis descem até ela no que talvez seja a maior reunião de pessoas que existe. O evento mais importante de todos é o banho real, quando peregrinos correm para a beira da água e fazem um ritual único de limpeza para a Mãe Ganga. De acordo com a lenda, quando a deusa concordou em liberar a humanidade de seus pecados, ela perguntou quem a purificaria depois. Deveriam ser os sadhus que durante o Kumbh Mela se banhariam nas águas, absorvendo os pecados do rio e purificando-a de novo e de novo. É muito cobiçado ser o primeiro a chegar ao rio para limpar a deusa. E isso foi motivo de pisoteamentos no passado. Mas em 2007 as coisas tiveram uma virada diferente quando os homens sagrados mais comprometidos boicotaram o festival. Enojados com a poluição e com as ilhas de lixo flutuando no rio, eles se recusaram a se banhar até que as autoridades limpassem as águas. Alguns até ameaçaram suicídio em massa. Esses protestos marcaram um período crítico na história do rio. Até mesmo os sadhus acharam que não podiam mais ignorar a contradição entre suas crenças religiosas e o estado físico das águas. Chocados pela atitude da opinião pública, as autoridades abriram uma barragem para mandar a poluição para longe dos ghats principais. Deu certo. Os sadhus foram acalmados e o festival continuou. Mas nas mentes do público, uma nova verdade foi estabelecida. O Ganges, apesar de sagrado, agora não é nada puro. Está ficando claro que uma ação longa e drástica é necessária para evitar que esse rio de vida se torne um rio de morte. – 125 quilômetros rio abaixo de Allahabad, o Ganges chega à cidade de Varanasi. Em um de seus locais mais sagrados, o rio encara sua maior crise. Varanasi é tida como o lar espiritual de todos os 330 milhões de deuses e deusas hindus. Também é o único lugar em todo o seu curso em que o rio corre para o norte, na direção de sua nascente. A lenda diz que o Ganges se apaixonou tanto por Varanasi que quase abriu mão de sua jornada até o mar para ficar na cidade.
Esse é o local de peregrinação mais importante da Índia. Os hindus acreditam que aqueles que são cremados e têm suas cinzas jogadas no Ganges, em Varanasi, receberão a salvação eterna. Por esse motivo, pessoas doentes fazem uma peregrinação desesperada de todo o país para passar seus últimos dias nessa cidade. Vivendo em condições primitivas, essas mulheres escolheram deixar suas famílias para trás para encarar a morte sozinhas. Surendra Pesayad cuida dos doentes e moribundos nas margens do rio. Os mais velhos que vêm para Varanasi pensam, se eu me afastar de minha família, vou encontrar Deus. Quando você sacrifica uma coisa, recebe outra. Então, as pessoas vêm para cá para encontrar Deus. Em troca de um pequeno pagamento, Surendra faz com que essas mulheres recebam comida e remédios para suas dores. Mas para ele, é mais do que dinheiro. Ajudar os idosos me dá mais satisfação espiritual do que só rezar. Recebo recompensa maior servindo aos idosos do que adorando sozinho. Por isso faço esse trabalho. Surendra não só cuida dos doentes, ele cuida dos mortos também. Quando essas mulheres morrem, Surendra cumpre seus últimos desejos, cuidando para que seus corpos sejam queimados no ritual à margem do rio. O principal negócio de cremação fica aqui, no Ghat Manikarnika, o mais sagrado de todos os lugares nessa cidade sagrada. Trabalhar nessa fábrica de mortos é um trabalho sujo e perigoso. Aqueles que mantêm o fogo queimando dia e noite pertencem ao grupo social ou casta conhecidos como intocáveis. Na sociedade indiana tradicional, os intocáveis são reconhecidos como a mais baixa de todas as castas. Mas em Manikarnika, eles têm muito respeito. Porque ricos ou pobres, de altas ou baixas castas, os mortos e suas famílias dependem desses trabalhadores para terem um funeral hindu decente. Os pacotes estão disponíveis até para os mortos. Toda a madeira, incenso e mão de obra necessários para a total cremação podem ser comprados por 950 rúpias, aproximadamente $20. Depois do preço ajustado, os servos da morte vão ao trabalho. A madeira é arrumada para a pira na qual o corpo será colocado. O corpo é aceso a partir de uma chama eterna que dizem queimar desde o início dos tempos. Enquanto isso, o pranteador-chefe da família, geralmente o filho mais velho, tem sua cabeça raspada como símbolo de luto. Depois da preparação ritual, o pranteador leva gravetos de grama sagrada kusha ao fogo eterno para acender a pira. O corpo queima e o fogo leva os mortos ao céu. Para o resto do mundo, a natureza pública dessa cerimônia pode parecer macabra. Mas para os hindus é correto que essa celebração ritual aconteça ao ar livre. Poucas lágrimas são derramadas, já que as almas dos mortos ascendem à vida após a morte.
Varanasi não é um lugar triste. Você pode encontrar todos os tipos de felicidade aqui. Não há mais prazer que o da salvação. Então, Varanasi não é triste. Depois da cremação, as cinzas são jogadas no rio e os familiares vão embora sem olhar para trás. Os trabalhadores, então, remexem um carvão buscando algum dente de ouro e outros restos preciosos. Mas não são só cinzas humanas que são jogadas no rio. Mulheres grávidas e bebês mortos são considerados livres de pecados. Eles não precisam ser limpos pela cremação e seus corpos são postos diretamente na água. Em Varanasi, corpos envoltos em mantas são geralmente vistos flutuando. A praia do outro lado da cidade também é cheia de restos humanos. Mas ainda, toda manhã, os hindus se reúnem para se banhar, levados pela crença indestrutível na pureza do rio. Um deles é o Dr. Badra Mishra. Dr. Mishra tinha apenas 14 anos quando se tornou o 7º sacerdote de sua família, uma posição passada de pai para filho. Ele é também professor de engenharia hidráulica e sabe bem da poluição que ataca o rio. Mas para ele, se banhar nessas águas não é questão de escolha, mas uma questão de fé. Os textos religiosos dizem que visitar a deusa, tocar, se lavar, bebê-la, limpa seus pecados. Eu não vou quebrar a tradição, mas também não posso acreditar que não há poluição entrando no Ganges. Certamente há. Então, no meu caso, há uma mente racionalmente treinada junto a um coração comprometido. Dr. Mishra acredita que são as autoridades, não os peregrinos, os culpados pela maior parte da poluição do Ganges. Dizer que são só os peregrinos que estão tornando o rio sujo e impuro é uma crença que deve acabar. O Ganges está sendo prejudicado por essas pessoas que não pensam no funcionamento das cidades e das fábricas, e aquelas que jogam os efluentes no rio, o que consideramos as grandes fontes de poluição. 95% da poluição é causada por essas fontes. Frustrado pela indiferença das autoridades, o Dr. Mishra começou sua própria campanha de limpeza do Ganges e fundou seu laboratório de pesquisas para monitorar os níveis de poluição. Hoje, Krumpan Dubey trabalha no laboratório testando em amostras da água do rio níveis de uma bactéria chamada coliforme fecal, presente no esgoto humano. Se for ingerida, essa bactéria pode causar doenças fatais como tifoide e hepatite. A quantidade de coliformes fecais presente na água é o primeiro indicador de risco à saúde. Os resultados dos testes em Varanasi são chocantes. Para ser bebida, a quantidade de coliformes fecais numa água deve ser de 500 ou menos. É o limite permitido. Nossas amostras são tiradas a 5 metros das margens do rio, porque é o ponto mais distante da margem onde as pessoas podem se banhar. Elas também bebem a água de lá. E a contagem de coliformes fecais fica entre 40 e 80 mil. O maior motivo disso é o esgoto. Hoje, mais de 1 milhão de litros de esgoto é jogado no Ganges a cada segundo. Em Varanasi, o maior problema é a fraca infraestrutura.
Com uma população de mais de 3 milhões, essa cidade sofre frequentes quedas de energia. Sem eletricidade, as bombas que operam nas estações de esgoto desligam e o fluxo do lixo acaba no Ganges. A grandeza do problema do esgoto de Varanasi impede que pessoas comuns tenham o poder para mudá-la. Mas, levadas pelo desejo inato de ajudar o Ganges, elas fazem o que podem. Todas as manhãs, esses homens se reúnem nas margens para limpar a poluição com as próprias mãos. Coroas, flores, plástico, roupas. Pegamos tudo e colocamos no barco. Levamos esse lixo para o outro lado do rio, onde cães e corvos comem tudo. Eles também pegam os corpos humanos e carcaças de vacas sagradas, geralmente encontrados boiando nas águas. Mas seus esforços são só uma gota no oceano. Claro que achamos que não devia haver poluição nenhuma. Tentamos limpar, mas a poluição continua. Quanto disso pode ser limpo? Somos poucos limpando, mas sabe-se lá quantos mais poluem. Varanasi marca um ponto crucial na história do Ganges. É aqui que o ciclo espiritual de vida e morte associado ao rio alcança seu clímax. É também aqui que a ciência mais discorda da crença hindu. A evidência prova que o Ganges em Varanasi não é nada puro. Muitos dizem que a fé dos peregrinos os torna cegos. Outros acreditam que, mesmo se as pessoas soubessem da poluição, elas ainda iriam se banhar aqui. Para eles, o Ganges é o meio de vida. Como um peixe não pode ser separado da água, eles não podem ser separados do Ganges. E mais, Dr. Mishra está convencido de que as pessoas mais aptas a purificar o Ganges são as mesmas que acreditam em sua pureza. Se eu me juntar às massas e disser que o Ganges se tornou sujo, poluído, num instante alguém vai se levantar e dizer: santidade, por favor, não diga isso. É insuportável. O que está dizendo? Uma mãe pode ser suja ou poluída? Mas quando mostro a eles o que está acontecendo, eles dizem: não, o esgoto da cidade não deve ser esvaziado no rio. Isso tem que parar. Se esse amor e respeito pelo rio puder ser aproveitado, ele pode ser um grande poder para nos ajudar de muitas formas. Se o poder do amor pode mesmo salvar esse rio, então ainda há esperança. Porque nenhum rio do mundo é tão amado por seu povo quanto o Ganges. Talvez 4.000 anos de fé na pureza dessas águas desfaçam os últimos 50 anos de negligência. Mas a poluição é só um dos problemas a serem encarados. Já que a geleira que alimenta o rio continua a recuar, há um verdadeiro perigo da nascente do Ganges desaparecer. Mas a Índia precisa do rio hoje mais do que nunca. Enquanto o crescimento populacional continua, a quantidade de água disponível para cada pessoa diminui rapidamente. Estima-se que até 2020, a necessidade de água na Índia exceda seu suprimento. Mudanças drásticas são necessárias para salvar o rio e proteger o futuro de seu povo. Como isso pode ser feito, é o desafio encarado pela Índia hoje. Com as vozes de Clécio Souto, Isabel Lira e Maurício Berger.
Espero que vocês tenham gostado. Para saber mais sobre o tema, fique atento aos outros episódios da série Os Rios e a Vida. Com eles, você vai saber um pouco mais sobre outros rios importantes, como o Reno na Europa e o Nilo no Egito, e também vai perceber como o surgimento da vida está relacionado com a presença dos rios. No site da TV Escola, você encontra a ficha pedagógica e outras informações sobre o programa de hoje. Eu fico por aqui, não perca outros episódios do Fundamental, aqui na TV Escola. Tchau!